Sempre vai ter alguma coisa que você poderia ter feito de uma forma melhor. Mas quando você primeiro toma a iniciativa de subir no palco, de não negar ele, de você ir lá e ter a coragem de começar a falar, e aí você realmente entende que eu tenho capacidade de falar sobre isso, eu posso falar, é o meu dia a dia, é minha área, é uma experiência pessoal, e eu vou conseguir entregar isso mais rápido, mais lento, mas eu vou entregar. E aí quando você desce do palco e diz, olha, eu não morri por ter feito isso. É possível, dá para fazer mais vezes. E eu vou repetir mais uma, e mais uma, e mais uma. E aí você vai conseguir se desenvolver. Mas o ponto é esse, é muito gradual. Não tem uma situação específica se dissesse assim, qual que é a receita? Qual é o milagre para você falar bem, para você se comunicar melhor? Primeiro é começar a fazer. E ter a paciência, ter a sabedoria de que não é em um dia que você vai transformar por completo a tua comunicação. Eu repito, talvez em um dia você vai pegar aquela dica que sim, gradualmente vai ajudar a transformar a tua comunicação, mas você vai precisar repetir isso muitas e muitas vezes até que se torne algo natural. Isso é fato. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer as histórias, compartilhar as histórias, as trajetórias, né? As jornadas. O Fala Mais que tem oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, da Concórdia Informática e do Oeste Mais. Vamos lá, a apresentação do nosso convidado da semana. Um colega de profissão, né? Está conosco aqui na mesa, né? Tantos já vieram, né? E hoje a gente recebe ele que é empresário, diretor e sócio do Canal Ideal e também mentor de oratória, Éder Mores. Seja muito bem-vindo ao Fala Mais. Olá, muito bom dia. Olá, você, na verdade, a gente fala bom dia, nós estamos gravando de manhã, mas não sei que horário o pessoal vai estar Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Está cumprimentado aí, é um prazer estar aí com vocês, agradecer por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui, falar um pouco sobre o meu trabalho e é muito bacana. A gente sabe que muitas pessoas legais passam por aqui, então é muito bom fazer parte desse time aí que já veio dar uma entrevista, bater um papo com vocês aqui no Oeste Mais. Muito bem, bom, cara. Vamos às contextualizações, então, né? O Jonathan fez aí a apresentação prévia de ti, mas a gente gosta que a pessoa também se auto-apresente, né? Falar um pouquinho, principalmente da carreira profissional, né? Até por sermos colegas não só de profissão, mais você e o Jonathan, né? Tu é jornalista de formação, né? Contar um pouquinho da tua trajetória aí profissional. Legal. Bom, eu sou jornalista mesmo por formação, então fiz a minha graduação em Xaxim, na época na Seller, né? Hoje o Noesc, e ainda tinha o curso de jornalismo, hoje a gente não tem mais o curso de jornalismo por lá, é uma pena também, né? Porque a gente sabe que no mercado de trabalho hoje temos essa necessidade, essa demanda por bons profissionais também formados na área, mas sempre tive esse desejo, essa vontade de trabalhar com comunicação, começou cedo, e aí lá com os meus 14, 15 anos, naquela época quando a voz começou a engrossar um pouco mais, o pessoal começou a dizer, olha, ou você vira padre ou você vira locutor de rádio. E aí eu naturalmente fui pro caminho do rádio, né? Então, vamos ver aí o que tem. E na época em Jaborá, minha família lá de Jaborá, próximo de Concórdia, Joaçaba, no meio oeste. É natural de Jaborá, inclusive. Jaborá, exatamente. Na época, o pessoal começou a dizer assim, olha, por que não vai buscar uma oportunidade? Tinha a rádio comunitária, ela tem ainda, existe a rádio comunitária. E aí fui buscar essa oportunidade, e aí com 15 anos iniciei lá a minha trajetória no rádio, sempre gostei muito, gosto ainda do rádio. Eu considero que o rádio, para quem trabalha nesse meio, acaba se tornando uma cachaça, né? A gente vê muitos profissionais que passam 20, 30 anos e às vezes dizem assim, olha, pô, essa pessoa poderia talvez ter ido até mais longe, ter feito alguma outra coisa, mas a pessoa não consegue sair daquilo porque realmente se apaixona, se encanta por esse meio. E aí eu tinha esse objetivo de ir para a TV, então tive minha trajetória também na época na RIC TV em Xanxerê. Eu tô me sentindo tão velho porque tudo mudou de nome, né? A Seller já não é mais a Seller, é o Noesc. A RIC TV já não é mais RIC TV, agora é NDTV. Tá tudo mudando de nome, né? Mas enfim, que aí tive a minha trajetória em Xanxerê na NDTV também. E claro, foi uma construção, a gente pode entrar em mais detalhes, mas foi uma construção que acabou me trazendo para o vídeo, para a internet, para a rede social. Então hoje eu sou uma pessoa muito voltada a produzir conteúdo
para a rede social, seja dentro do canal Ideal, na produção das reportagens, seja nos conteúdos comerciais e também nessa questão da oratória, da mentoria, que eu tenho trabalhado também de forma mais individual, também em grupo, enfim, com workshop, mas acabou que eu me direcionei muito para a rede social, mas na produção em vídeo. Sim. A produção em vídeo que é o que me chama. Essa tua escalada dentro da profissão, né? Começou lá com 15 anos no rádio. O direcionamento para o rádio foi justamente por conta da voz mais impostada. Mas você comentou também que tinha o desejo da televisão. Qual que era a tua referência ou qual que era a tua perspectiva? Porque a gente aqui no interior, Claro. a gente via a TV, era algo muito distante, né? Sim. Não tinham profissionais próximos. No teu caso, tinha? Como é que foi essa escalada aí? Não, eu gostava de assistir. Eu gostava desde programas de auditório, mesmo telejornais, claro. Mas eu olhava para aquilo e dizia, olha, eu me imagino fazendo. Um dia eu quero trabalhar com isso. Mas até essa realidade de trabalhar em uma emissora de rádio de um porte maior, ali as minhas referências eram Concórdia, Joaçaba, mas principalmente em Concórdia, isso já era um cenário muito distante. Você trabalhar em uma das emissoras de rádio de Concórdia já parecia algo muito distante. E foi a partir da faculdade, no caso a Universidade em Xaxim, que eu tive a oportunidade de entrar na época na RIC TV. E eu tive a sorte de ter em Xanxerê uma emissora próximo, né? Também ter mais essa opção. Porque se estivesse só em Chapecó, talvez demorasse um pouco mais, já fosse um pouco diferente esse processo de entrada. Mas por ter mais um ambiente de trabalho, eu tive essa oportunidade mais cedo. Então, eu nem tinha terminado a graduação. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, de apresentar um jornal, de fazer algo que eu imaginava que talvez fosse demorar muito mais. Mas foi uma construção e um pouco de sorte também de, na época, ter uma emissora em que fosse possível uma pessoa que não tinha tanta experiência assim, pudesse iniciar, pudesse trabalhar. Então, foi algo que eu visualizava lá de trás, mas as portas, as construções, elas foram acontecendo de uma forma até mais natural. Quando você entrou no curso de jornalismo, você foi morar para Xanxerê? Xaxim, na época em Xaxim, no caso, né? Isso, exatamente. Eu não conhecia ninguém lá. Xaxim, eu considero assim uma cidade que me recebeu super bem e se tem um lugar que eu voltaria a viver, seria realmente a cidade de Xaxim. E na época eu não conhecia ninguém, mas me adaptei bem, porque justamente as pessoas me receberam bem. Logo no primeiro, segundo mês eu recebi uma oportunidade para trabalhar na Rádio Cultura lá. Comecei a fazer um estágio lá de 3 meses e acabei ficando. Comecei trabalhando mais na parte da gravadora, da produção. Fui iniciando, fazendo algumas reportagens. Você já tinha experiência ali da época de Jaborá, né? Que você trabalhou um pouquinho já tinha lá, um pouco de noção. Mas o que eu falo? A diferença ali, o maior impacto para mim foi até a questão da fala mesmo. Hoje eu trabalho com comunicação e aí vem mais um ponto, em que muitas vezes a gente fala assim, não, a oratória é dom. Oratória já nasce sabendo. Na época que eu iniciei no rádio, eu era muito mais tímido, eu era uma pessoa mais fechada, eu era aquele cara que na sala de aula pensava antes de falar. E aí a questão da voz foi o que acabou me puxando. Mas eu me desenvolvi a partir da prática. Não foi algo natural. Eu nunca fui aquela criança super comunicativa, que não tinha problema de falar na frente das pessoas. Eu não era essa pessoa. Por isso que essa fala de que oratória é dom, ela vai caindo por terra em muitas situações. É treinamento. É treinamento, é extremamente treinável. E esse é um primeiro ponto. E o outro ponto é que o quê? Quando eu comecei a trabalhar na rádio em Xaxim, eu já me deparei com o seguinte cenário. Em Jaborá, eu falava lá, Rádio Jaborá. O caro, aropa, é o sotaque. É o sotaque tradicional do interior. Exatamente. Aqui de não Santa que Catarina. todas as pessoas lá falavam dessa forma, mas era como eu falava e eu disse, não vou mudar a minha essência, não vou mudar o jeito, porque o quê? Eu tinha na escola um coleguinha, se eu falasse um ti, um leite ou roupa, nossa senhora. Era zoado. Zoado. Então era o bullying eterno. E aí, não, eu vou manter a forma como eu falo. Só que quando eu cheguei em Xaxim, ó, amigão, se você quer gravar, se você quer aparecer, se você quer fazer, você tem que ir mudando isso. Começou na faculdade e no rádio ficou escancarado, que eu não ia ter oportunidade de fazer uma gravação de um comercial, fazer uma reportagem, se eu não ajustasse isso, se eu não trabalhasse essa questão do R, do ti. E aí foi o primeiro impacto que eu tive. Mas, naturalmente, fui trabalhando, fui desenvolvendo. E hoje eu ainda tenho, no bastidor, no dia a dia, eu ainda falo. É o nosso dia a dia, é o normal, eu não considero isso um grande problema. Mas para a gravação, para a comunicação, acabava sendo um bloqueio. Então era mais um ponto. Eu tinha timidez, eu não
não tinha a linguagem, não tinha um sotaque adequado, mas com o passar do tempo eu fui desenvolvendo para me adaptar àquela situação, àquele cenário. Da mesma forma que eu acredito que se a gente fosse para Florianópolis, a gente, com o passar do tempo, iria Pega o carregando, sotaque, né? pegando aquele sotaque do manezinho, etc, como a gente já viu. Mas essa questão aí do R, acho que é muito além do próprio sotaque, né, cara? Porque é uma questão física ali da língua, né? E você precisou passar por fonoaudiólogo, alguma coisa nesse sentido? Porque eu conheço pessoas que falam caro e não conseguem falar carro ou carro, Sim, né? sim. Tem essa dificuldade. Não, na época não. Apenas foi algo assim, vai treinando, vai fazendo aí, vai forçando. Mas você se cobrava, não tinha ninguém te cobrando por... Não, até o tinha. ambiente ali, no mas caso, isso, o ambiente me cobrava, mas nunca foi uma pressão assim super forte. Eu entendi que era aquele o contexto. Eu tinha duas opções, não fazer ou fazer e entrar. Sim. Eu poderia não fazer e ser o cara do bastidor. Tava tudo certo. Ninguém dizia assim, não, para você permanecer aqui, você tem que adaptar. Não, eu poderia continuar fazendo, mas eu ia ter menos oportunidades. Isso ficou muito claro. Então, às vezes acontece dessa forma. Às vezes as pessoas não colocam uma pressão assim extrema. Não, você tem que ser assim, assim, assado. E aí... vai da tua decisão. Sim. Eu me comunico assim, eu quero sempre me comunicar assim, acabou, não vou mexer na minha essência. Ok, tá tudo bem. Mas saiba que talvez algumas portas não vão se abrir em função disso. Então tem muita pessoa, tem muito profissional muito bom, que eu considero, com muito mais capacidade, às vezes, de... Eu que estava lá aparecendo, estava apresentando um jornal, mas que por não ter essa pretensão, essa vontade de mudar a forma como se comunicava, ficou talvez ali no bastidor, ficou mais esquecido. Então você tem que estar disposto a se adaptar, a mudar, faz parte também do processo. Né? E quanto tempo, cara, levou esse processo assim para você sentir, opa, agora tô preparado, tô pronto, não vou escorregar, né? Pois então, você sabe que até hoje, passados muitos e muitos anos, às vezes acontece. Então, pronto, totalmente a gente nunca tá. Mas eu considero assim que com um nível de confiança maior, foram pelo menos 3, 4 anos. Trabalhando todo dia, fazendo todo dia, olhando para isso todo dia. E ainda hoje acontece de dar uma escorregada. Como é que você treinava? Como é que você... Na verdade, assim, eu pedia muita opinião. Eu gravava e aí pedia para alguém que tinha mais experiência para me dar uma sugestão e perguntava o que essa pessoa achava. E é uma das formas que eu vejo hoje que é muito importante você pedir um feedback, porque normalmente, por exemplo, assim, nós gravamos um vídeo e aí eu chego empolgado para mostrar pro Jefferson. E aí, Jefferson, o que você achou do meu vídeo? Aí o Jefferson vai dizer, o cara tá empolgado, como é que eu vou dizer que não ficou legal? Agora, se eu chego pro Jefferson e digo, Jefferson, o que eu posso melhorar nesse vídeo? Eu já dei uma abertura para você, para você dizer assim... Para ter uma crítica, né? Para ter uma crítica, para dizer assim, cara, olha, você tá falando muito baixo, acho que você pode falar um pouquinho mais alto, parece que você tá meio travado, aí, o teu R aí não tá muito legal. Então, eu sempre fui aquela pessoa, eu sempre gostei muito de ouvir feedback. Sim. Sempre gostei muito, então isso fez bastante diferença. Eu nunca tive uma pessoa específica me treinando, me direcionando. Eram várias pessoas. Eu pedia para o cinegrafista, eu pedia para chefe de redação, eu pedia para repórter, eu pedia para todo mundo. E quando vinha essa crítica, essa sugestão, algumas às vezes vinham do público mesmo, que eram às vezes até mais fortes de quem estava próximo. Eu teve uma que me marcou muito assim, que vai na questão que eu bato muito hoje, que é a parte da energia na hora de falar. Que é, eu estava num restaurante assim, foi bem no início, e eu tive a oportunidade já de apresentar o Jornal do Meio-Dia, que na época em Xanxerê, você falar do Jornal do Meio-Dia, era uma coisa fora do comum, sabe? As pessoas realmente assistiam muito, era 70%, 80% assim, das pessoas acompanhando, era impressionante. E aí, eu acho que era férias, ou por algum motivo, o Gilmar Santini ficou afastado, o paulista, né? O pessoal conhecia ele por paulista, e aí eu fui apresentar. E aí uma mulher me abordou no restaurante, ela disse, legal, você tá fazendo, né? Só que você fala meio sem vontade, né? O outro é bem melhor que você. Caramba. Cara, e assim, as pessoas às vezes elas não têm noção. Cara, eu tinha 21 anos na época, né? 21 anos você tá no início, você tá na formação, então não tem muita noção. Mas eu já tinha tido um feedback nesse sentido dentro da própria equipe de que, Éder, eu acho que hoje você não almoçou direito, né? Não gasa mais aí e tal. Mas eu não conseguia entender direito. Quando veio essa pancada mais direta assim, aí eu comecei a entender. Né? Do público eu comecei a entender. Olha, tem uma coisa aí. Me incomodou bastante, óbvio, né? No primeiro momento me incomodou bastante. Eu disse, não, mas não é assim, pois é, mas não sei o quê. E aí depois você vai caindo... Primeiro vem a rejeição, né? Depois você vai caindo na aceitação. Pois não, eu tenho que melhorar, vou ter que ficar um pouco mais atento a isso. E eu trabalho com comunicação há 18 anos e ainda hoje
várias vezes eu vou gravar, às vezes, o off de uma reportagem ou também de um comercial, e eu faço essa gravação, por exemplo, pela manhã, faço um pouco mais cedo, que a gente está num ritmo, às vezes, não tão acelerado, a voz não está tão boa, e eu ouço depois, na hora da edição, e eu digo, nossa, não, tem que regravar isso aqui, tem que regravar. Por isso que eu digo que a gente nunca está 100% pronto. É uma construção, é uma continuidade. Mas você passa a pegar confiança a partir de uma sequência, de um período. Não dá para você dizer assim, em 2 dias eu vou me transformar. Não, você pode pegar uma dica, você pode pegar uma questão e trabalhar ela para que isso ajuste a tua comunicação. Mas não que vai ser um processo muito rápido, uma virada de chave. Não assim. vira a chave assim instantaneamente. Não, né? É um não. processo evolutivo gradual, né? cara? Gradual, exatamente. Eu assisto alguns vídeos meus de 3, de 4, 5 anos atrás, eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim. 10 anos, então, nem se fala. Eu digo, meu Deus, como é que deixava um cara desse trabalhar na TV? Como é que deixavam esse cara apresentar? Porque ia por uma linha muito mais de impostação, assim, de forçar a voz de uma forma, e você vai encontrando o teu ponto de naturalidade com o passar do tempo. Você se observando e se criticando também. Mas na época eu achava que não, eu dizia que não, e às vezes algumas pessoas comentavam, diziam, você dá uma impostadinha na voz? Eu dizia, não, capaz, isso aqui é minha voz normal, não sei o quê. E aí hoje eu assistindo, eu vejo que a gente precisa sim colocar um pouco mais de energia, impostar ela um pouco, mas você demora até você encontrar o equilíbrio e identificar, dizer assim, olha, agora tá legal. Sim. Para que soe natural, Para né, que cara? soe natural. Talvez daqui a 10 anos, quando eu assistir esse podcast, novamente eu vou dizer, meu Deus do céu, o jeito que esse cara falava. É bem provável, né? É que bem aconteça, provável, porque é bem provável. a gente sente isso, né? E A se evolução, for ver, né? é isso. Isso que eu ia comentar. Que bom que é assim. Que bom que a gente olha para trás e diz, olha, eu evoluí. Eu tenho aqui pontos que melhoraram com toda certeza. Porque senão a gente fica naquela, minha comunicação é assim, 15 anos não mudou nada. Cara, pois é, então quer dizer que você não evoluiu. E a nossa comunicação, ela realmente faz muita diferença. A gente sabe disso, que pessoas que conseguem se comunicar bem, que conseguem se comunicar melhor, passam mais confiança, passam mais segurança, têm mais oportunidades, recebem mais oportunidades. Isso faz parte do processo. É assim que funciona. Não é que é algo que foi feito agora. Não, sempre foi assim. Sempre foi dessa forma. E cabe a nós nos adaptar. Eu poderia ter continuado sendo aquela pessoa mais tímida, o cara que fica mais no bastidor, no canto da sala, etc. Mas eu entendi que se eu quisesse me destacar, eu precisaria aparecer mais, me comunicar mais. E hoje algumas pessoas às vezes falam até, mas vocês querem aparecer. Pois é, a gente precisa aparecer. E eu brinco, às vezes já puxo e digo assim, não, pode deixar que essa aqui eu faço, eu falo e eu tenho necessidade de aparecer. Eu brinco e digo, não, eu quero fazer esse material porque eu tenho necessidade de aparecer. Se eu não aparecer, eu não vou estar bem. Porque é da nossa área, é da nossa comunicação. Imagina vocês gravando aqui um podcast e vocês ficarem com vergonha porque o podcast deu muita visualização. Não, vocês têm que querer aparecer, vocês têm que colocar o rosto de vocês, têm que estar à frente mesmo porque vocês são a cara da empresa. E muitas vezes em outros negócios, em outros meios, as pessoas ficam com essa vergonha. Não, mas eu sou médico, eu gravar esse vídeo, eu aparecer, o que vão falar, o que vão dizer, Sim. que eu tô querendo me achar, deixa que falem, tá tudo bem, mas você tá aparecendo, tá construindo a tua marca, a tua autoridade com base nisso, né? Essa é a questão. Pois é, cara, você falou que a oratória, ela é treinável, né? Sim. E eu quero justamente fazer esse gancho pro teu momento atual, que é justamente dessas mentorias, né? Das capacitações, cursos, enfim, que você tá ministrando em oratória. Como é que você saiu do patamar de precisar aprender a se comunicar nesse formato, a se aperfeiçoar, ao ponto de você querer passar isso adiante para outras pessoas, como informação, como estudo mesmo, né? Sim. Você sabe que eu sempre fui aquela pessoa que olhava assim e dizia, não, isso não é para mim, não vou conseguir. Imagina, tem tanta gente com mais experiência. Se for para ensinar alguém a falar, tem que ser alguém que estudou mais, que está mais preparado, que está mais tempo na área. E aí um dia um colega, na época eu estava trabalhando um pouco mais voltado para o mercado imobiliário, o Jackson, que é arquiteto, trabalhava na mesma imobiliária lá na Santa Fé, em Xanxerê. E aí ele disse, olha, Éder, eu recebi um patrocinado aqui de uma escola de oratória de Chapecó. Eu não conheço esse pessoal, não sei quem eles são, mas se você fizer um curso como esse, eu compro, eu faço. Eu disse, mas por quê, cara? Eu disse, não, eu vejo você apresentando evento, eu vejo você fazendo reportagem e tal, e vejo que você realmente sabe do que você está falando. Se você fizer um curso, eu vou fazer. Eu disse, cara, mas eu não sei, né, como ensinar, como passar. Não.
Pensa nisso aí. E plantou a sementinha. E eu já tinha pensado nisso anteriormente, claro, pensando nessa questão de desenvolver e algumas coisas me direcionavam para isso, de que eu precisava olhar. Mas sempre ia deixando de lado porque, não, isso não é para mim. E quando ele falou aquilo, eu comecei a olhar de uma forma diferente. Não, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. E aí o que eu fiz? Eu fui comprar cursos de oratória e ver o que os caras estavam fazendo. Eu comecei a olhar que aquilo que eles faziam já estava tudo muito no meu dia a dia. Grande parte das coisas já estava no meu dia a dia. Você já estava executando no Eu estava executando, eu conseguiria fazer uma observação e te ajudar a você a se desenvolver naqueles aspectos também. Eu disse, não, é possível, é totalmente possível. E aí, a partir disso, desses cursos, estruturei uma ideia, uma sequência. E o Jackson foi essa primeira pessoa, foi a minha cobaia que eu fiz essa... Eu disse para ele, não, cara, não vou te cobrar nada. Vamos fazer, se você gostar, vamos dar sequência. E ele era uma pessoa que ele tinha uma timidez para gravar. A dificuldade dele estava aí. Era em iniciar esse processo. Porque, não gostei do meu vídeo, isso e aquilo. E eu comecei a falar, olha, é natural, quando a gente começa a gravar e ouvir a nossa própria voz, a gente acha muito ruim. É natural isso. Com o passar do tempo, o nosso ouvido vai acostumando e se torna mais natural. Mas no início realmente parece que é algo ruim de você escutar. E aí ele começou realmente a desenvolver e o feedback dele foi muito positivo. Ele disse, cara, você me ajudou muito. Eu disse, opa, temos uma coisa aí que dá para desenvolver, que dá para trabalhar. E aí, a partir disso, eu comecei a realmente a estruturar um pouco mais, a fazer um planejamento, um processo de mentoria. Agora, mais recente, trabalhei também com um grupo, que foi um formato que eu achei muito legal, que é o workshop, foram quase 20 pessoas, recebendo um feedback ao vivo na hora. Imagina, você está lá na frente de uma plateia, de uma pessoa, e recebendo um feedback sobre a tua postura, sobre a forma como você falou, teve um vício de linguagem, vamos fazer de novo, vamos ajustar isso. Então, gera um desconforto, mas aí também o feedback foi muito positivo, porque a pessoa, quando ela tem um vício de linguagem, por exemplo, muitas vezes ela não percebe. Sim. Ela está falando... E nós temos aqui, né, no podcast, e eu quero falar para vocês, né, que o mais importante de a gente estar aqui, né? Ela já falou 3, 4, 5 nés em um minuto e nem percebeu. Então, se não tem alguém ali observando e dando essa dica e muitas vezes chamando a atenção, você falou. Não, eu falei? Não, você falou. Vamos de novo. E aí vai, e aí vai. E você vai na repetição. Treinando. Essa pessoa acaba não percebendo. E o que eu falo muitas vezes, eu não peço, eu não exijo que ao longo de um processo de mentoria ou durante um workshop a pessoa saia zerada, porque não tem como sair sem nenhum vício de linguagem, sair sem nenhuma questão. Mas que ela passe a se observar e coloque tudo no radar. Quais são os principais pontos? O meu problema é que eu fico com a mão no bolso. Então então a partir de agora tem que estar no teu radar, que quando você começar a falar, você tem que tirar as mãos do bolso, você vai fazer uma postura mais leve com as mãos, um gestual mais tranquilo, você vai demonstrar mais confiança, mais segurança. O meu problema está no vício de linguagem. Então então você vai mudar isso, você vai adaptar. Então cada pessoa precisa ir colocando no seu radar aquilo que mais impacta na comunicação. E às vezes é uma coisa só. Não precisa ser 10, 15, 20 coisas. E aí o processo vai acontecendo de forma mais natural, mais leve e é gradativo. É gradativo, essa é a questão. Ô Éder, e como é que foi, cara, o teu desenvolvimento na parte da construção da oratória mesmo? Porque você falou lá atrás que você era uma pessoa, um adolescente introspectivo, né? Tinha vergonha, não era muito comunicativo. Como é que você foi desenvolvendo isso e principalmente para você... se foi gradual ou se você teve dificuldades, teve barreiras para você construir esse processo de porque principalmente na TV, né, cara? Você está falando em frente à câmera, acaba sendo intimidador, principalmente no ao vivo, né? Você não pode errar, você não pode estar lendo ali, claro, você tem alguma coisa ali te auxiliando, mas não é uma leitura, você tem que falar de improviso. Sim. Então, como é que foi esse teu desenvolvimento? Uma coisa que eu falo bastante é não negar palco, é não negar oportunidade, porque a partir desse momento você vai se desenvolvendo. Então, tem uma reunião de condomínio e eu sou a pessoa tímida. Então, se programa para você falar uma frase na reunião de condomínio, para você dar uma ideia, para falar alguma coisa. Você terminou de falar aquilo lá, o coração vai ter disparado, você vai estar suando a mão, você vai estar nervoso, mas 1 minuto depois você vai dizer, nossa, estou vivo, sobrevivi. E aí, numa outra oportunidade, você faz isso de novo. E depois de novo, e de novo. Quando você vê, você está falando para 100 pessoas, para 200, para 300 pessoas. Você ainda fica nervoso, mas você se controla mais e você consegue executar. Porque o grande problema da maioria das pessoas é não conseguir fazer.
A questão não é ir lá e falar e achar que eu deveria ter falado assim, porque a minha frase não foi legal. Não. O mais importante no início é ir fazer. É não negar a oportunidade de falar. Precisamos de alguém que fale aqui sobre tal coisa. Eu falo, não, deixa para mim, eu falo. Mesmo que não seja. Eu tive um exemplo, um case específico de um mentorado que ele trabalha com vendas. Ele é gerente de uma loja, da Ideal, inclusive, em Xanxerê. E aí ele trabalha com vendas, então é natural do dia a dia dele conversar com as pessoas. Mas em um evento, em uma gravação, se tivesse, ele às vezes negava. Ele dizia, não, deixa que vai outra pessoa e tal. E ele estava participando de um evento com empresários, com muitos potenciais clientes para ele. E aí, nesse evento, abriram a oportunidade de 3 pessoas falar. E ele, já de pronto, ergueu a mão, porque ele estava passando pelo processo de mentoria. E aí eu falei para ele, quando surgir a oportunidade, você vai e fala. Mas antes disso, é claro que a gente tinha feito um treinamento de uma apresentação pessoal. Porque às vezes a gente não está preparado para se apresentar. Para chegar e falar, pois é, Jefferson. Fazer um pitch, né? É isso, um pitch de apresentação. Quem é você? Quem é você? E aí a pessoa, pois é, e tal, e vai. E aí ele já tinha essa preparação. Ele disse, cara, eu estava muito nervoso, mas eu ergui a mão, quando chegou a minha vez eu falei. Não falei aquilo exatamente que eu tinha imaginado, porque eu fiquei nervoso, mas eu falei. E aí o sentimento depois é essa recompensa. Pô, eu falei, tive essa oportunidade, etc. Então, muitas vezes você precisa ter só uma preparação prévia, um treino base, para a partir disso você sentir mais confiança e quando chegar a oportunidade você sentir que eu posso ir, posso fazer. Então é uma construção. Na sala de aula eu percebi que eu era o cara mais fechado, mas quando eu ia para frente, quando eu falava, eu conseguia tirar aquela sensação boa da entrega, da recompensa. E isso foi indo gradualmente. Fui repetindo, fui fazendo mais vezes. E na questão da TV, eu vejo que assim, você não pode focar que existem, por exemplo, aqui, nós não temos ideia de quantas pessoas vão assistir esse material. E aí você diz assim, às vezes um material deu 1000 visualizações. 1000 visualizações, né? Nem é tanta coisa. Um auditório da UNOESC em Xanxerê tem capacidade para 1.200 pessoas. É um auditório cheio, são muitas pessoas. Agora, se a gente ficar aqui focado nisso, mas vai ter 1.200 pessoas assistindo, e eles vão estar reparando, e eles não... Se você ficar só focando nisso, aí não vai rolar. Aí você vai realmente perder o foco, a concentração. Então, o que funciona muito bem? É você imaginar, você mentalizar e colocar de que as pessoas vão se impressionar com aquilo que você vai falar, que você vai fazer uma boa entrega, que quando você terminar, você vai estar satisfeito com o que você fez, com o que você entregou. E essa mentalização, essa energia que você coloca no antes e também durante, é claro, a execução, ela faz toda a diferença para que a entrega realmente seja boa. Não vai ser perfeito. Sempre vai ter alguma coisa que você poderia ter feito de uma forma melhor. Mas quando você primeiro toma a iniciativa de subir no palco, de não negar ele, de você ir lá e ter a coragem de começar a falar, e aí você realmente entende que eu tenho capacidade de falar sobre isso, eu posso falar, é o meu dia a dia, é minha área, é uma experiência pessoal, e eu vou conseguir entregar isso mais rápido, mais lento, mas eu vou entregar. E aí quando você desce do palco e diz, olha, eu não morri por ter feito isso. É possível, dá para fazer mais vezes. E eu vou repetir mais uma, e mais uma, e mais uma. E aí você vai conseguir se desenvolver. Mas o ponto é esse, é muito gradual. Não tem uma situação específica se dissesse assim, qual que é a receita? Qual é o milagre para você falar bem, para você se comunicar melhor? Primeiro é começar a fazer. E ter a paciência, ter a sabedoria de que não é em um dia que você vai transformar por completo a tua comunicação. Eu repito, talvez em um dia você vai pegar aquela dica que sim, gradualmente vai ajudar a transformar a tua comunicação, mas você vai precisar repetir isso muitas e muitas vezes até que se torne algo natural. Isso é fato. Éder, de todos esses detalhes de aperfeiçoamento das pessoas, né? Você trouxe alguns exemplos. Tem diferença, inclusive, na forma como você apresenta essas ideias de aperfeiçoamento para as pessoas, para a pessoa que quer se apresentar ao público, ao vivo, né, Sim. a uma plateia, e a pessoa que quer conversar com uma câmera, por exemplo, né, porque hoje, né, anos mais recentes agora, todo mundo se tornou um potencial comunicador, né, inclusive dentro dos seus próprios negócios. É uma baita ferramenta que está à disposição, mas tem muita gente que não faz isso simplesmente
simplesmente, Uhum. né, por não ter essa habilidade desenvolvida. Sim, com certeza. E é diferente sim, porque, vamos lá, você pega hoje com a facilidade que nós temos com o celular para fazer uma gravação e a edição, ficou muito mais simples de eu tô gravando um vídeo aqui, eu quero fazer um vídeo de 1 minuto e eu faço ele quebrado em 3, 4 momentos. Eu gravo frase a frase se precisar. E às vezes é até bom uma edição um pouco mais dinâmica, com um recorte, uma variação de enquadramento, etc. O vídeo ele fica mais atrativo. Então é uma preparação diferente. De fato, você faz uma fala um pouco mais impactante, coloca um pouco mais de energia aí, porque você tem um espaço muito menor. Agora, numa fala em que você precisa se comunicar com 200, 300 pessoas, você não tem a oportunidade de parar e começar de novo. Você precisa entregar. Então, o foco é outro, é totalmente diferente. Ali, na gravação do vídeo, se você imaginar assim, olha, eu gravei a primeira parte, essa primeira parte tá ok. Vou gravar a segunda. Não, a segunda não ficou legal, deixa eu assistir aqui, vou fazer de novo. Ok, a segunda fechou, a terceira fechou. Agora, se eu vou para uma plateia e eu sei que eu tenho 3 minutos para falar, eu tenho que entregar esses 3 minutos, ou esse 1 minuto, ou 2 minutos, e não tem a oportunidade de voltar. As pessoas não vão dizer assim, agora vamos chamar de novo. Éder Moraes, vem pra cá. Aí eu errei. Vem mais uma vez aqui, Éder, se apresenta de novo, fala sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Não, você tem que entregar. Então, a nossa preparação é sempre no sentido assim, às vezes as pessoas vão, e esse é um dos maiores erros, tá? Um dos maiores erros das pessoas que vão falar em público, decorar um discurso, tentar decorar uma fala. Esse é um erro praticamente mortal. Por quê? Hoje está muito fácil com o chat GPT você pedir para o chat te ajudar com o discurso. Eu sou o Éder, tenho 33 anos, trabalho com comunicação, me ajude a fazer um texto emocionante, apelativo, etc, etc. E o chat faz um baita de um texto. Beleza, agora eu vou decorar esse texto aqui que eu tenho 3 minutos para fazer essa fala. E a pessoa vai para a hora de falar e não consegue. Ela não lembra, porque aquele texto não é dela. Não sou eu que construí aquilo. Então, gera um problema muito sério essa questão de você tentar decorar. Na fala em público, na fala ao vivo, o que eu considero o melhor é você construir a tua ideia em tópicos. Você visualizar em tópicos. Bom, eu vou fazer uma primeira abertura em que eu me apresento, na sequência eu vou falar sobre tal assunto e depois sobre isso e isso. Eu faço essa construção. Mas hoje o que está muito natural, assim, principalmente num pitch de apresentação? É você iniciar essa tua fala com uma afirmação um pouco mais forte, mais poderosa que a gente fala, ou uma pergunta, instigar. Por exemplo, se fosse no meu caso, quem aí já travou na hora de gravar um vídeo? Pois é, eu sou o Éder Moraes, sou mentor de oratória e trabalho com comunicação há 18 anos e quero te ajudar a desenvolver a sua capacidade de se comunicar. E aí eu faço a minha construção. Mas primeiro eu fiz uma pergunta, gerei uma conexão. Mas se a pessoa optar, ela pode começar, boa noite, eu sou o Éder Moraes, etc, etc. Só que a gente percebe que você iniciar como uma manchete, nós que trabalhamos com comunicação, com jornalismo, a manchete, ela ajuda a atrair a atenção para a pessoa. Porque imagina assim, você iniciar o texto direto. Nesta terça-feira, em Ponte Serrada, aconteceu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Talvez a pessoa nem fique aí. Agora você tem uma manchete que chama a atenção. Opa, eu clico, eu abro, eu acesso. E é nessa mesma lógica. Então, a fala em público, ela precisa ser pensada nesse contexto. Como eu vou chamar a atenção dessa pessoa e eu sei que eu preciso fazer uma entrega. Se precisar, eu vou improvisar. Se precisar, eu vou encurtar o texto, porque existe também esse fator. As pessoas dizem assim, mas eu não falei tudo que eu precisava, me deu branco, e aí eu parei, eu travei. Entrega. Termina. Deu branco na hora, quem sabe você faz uma pausa. Eu já vou retomar essa ideia aqui, mas eu quero falar também, muda de assunto, ou vai para o fechamento se precisar, mas você entrega, porque se você imagina a seguinte situação, você está falando sobre você enquanto profissional, está apresentando a sua empresa e travou, você não sabe mais o que falar. E aí você fica lá na frente das pessoas. E além disso, a nossa empresa, ela o que eu ia... Obrigado, pessoal. Arrebentou. Tudo que você construiu lá atrás já era. Agora aconteceu, deu branco. Eu queria falar sobre a nossa empresa que... Bom, eu já vou retomar essa ideia aqui, mas outra informação que eu tenho que destacar é o nosso tempo de mercado. Nós estamos há mais de tantos anos no mercado. E assim, eu ainda não lembrei aquela informação que eu ia falar para vocês antes, mas eu vou estar aqui. Vai ter o coffee aqui na sequência, ou quem quiser me chamar para conversar na rede social, a gente vai estar aí à disposição. Obrigado a todos aí pela presença, um forte abraço, até a próxima. E fechou. E você entregou. Então você tirou o foco, a atenção do teu erro, você fez um contorno, aí você saiu, mas entregou. O ponto é esse. Quando é palco, você tem que entregar.
Porque externalizar o erro, você tá simplesmente colocando junto no palco para as pessoas verem. Mas se ficar só para ti, é só você que vai saber que foi um erro, né, cara? É isso, e você não sabe, as pessoas não sabem exatamente aquilo que você ia falar. Você pode jogar limpo, você não precisa querer maquiar demais. Não, tudo bem, você pode deixar claro que você tinha uma ideia para ser construída, que você queria passar algo aí que naquele momento você não lembrou. Tá tudo bem, mas a questão é como você vai fazer essa transição. Porque se você simplesmente deixar esse vácuo aí e mudar do nada do assunto, você tem que ter essa construção. E isso a gente também se prepara. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela é psicóloga e ela quer ser palestrante. Ela quer trabalhar com palestras. Então, o nosso preparo, o nosso direcionamento é como é que você se movimenta no palco? Como é que você se direciona? Como é que você se posiciona? Você para falar para as pessoas. E o teu discurso, a tua fala. Éder, eu não estou conseguindo entregar essa fala. Vamos começar de novo, porque você não vai ter oportunidade de parar no meio e começar de novo. Você tem que pegar isso, vamos mudar a construção, vamos pegar por um outro viés, mas a tua fala ela tem que ser inteira, ela tem que ser completa. A gente não tem a oportunidade. E algumas pessoas às vezes falam, não, mas então eu quero um TP, eu quero usar o TP, né, para ter o texto para passar na frente da câmera. Não usa o TP. Vai ficar mais plástico, vai ficar uma coisa muito lida, realmente as pessoas percebem que não é algo natural. Você tem que encontrar uma forma de que aquilo se torne como se você estivesse conversando, explicando para alguém em tópicos. Você precisa de uma cola? Beleza, você pode, quem sabe, levar o teu celular para ver esses tópicos, ou se você tem a ajuda de uma tela, você pode olhar para esses tópicos na tela, mas tem que ter a clareza de que decorar o texto não dá. É o que pode realmente prejudicar muito a fala. Sim, e tem toda uma questão da comunicação, tem a linguagem de voz, né? Uhum. E a linguagem corporal também, né? Principalmente na apresentação em público, na fala em público. O que é mais difícil, cara, contornar? A postura da pessoa, muitas vezes, os trejeitos, né? Ficar mexendo as mãos de forma... falando com as mãos, né? Tipo se travar a mão, se segurar o braço aqui, não fala nada, né? É isso aí. Ou vícios de linguagem, o que é mais difícil você corrigir, ou é muito relativo isso? É relativo, mas vamos lá. Olhando para o aspecto de que a gente precisa compreender a mensagem e ter essa clareza, chama muito mais a atenção quando você tem muito mais na tua fala do que se você está com o gestual um pouco mais travado ou mais acelerado. Então, no final, o objetivo é você compreender a mensagem. É claro que complementa muito a questão do teu gestual, a tua postura, ela mostra se você está confortável com aquilo, se você tem segurança ou não. E também vai tirar a atenção das pessoas. Porque imagina o seguinte, uma pessoa que fica só caminhando em cima do palco, ela vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, tira a atenção das pessoas. Ou aquela que parece que ela vem para frente e vem para trás. Ela faz movimentos repetidos. Ou aquela que fica muito travada, coloca as mãos para trás, nas costas. Então, tudo isso tira também a atenção. Agora, se você me perguntar, você prefere o quê? Que a pessoa fique plantada no palco, com a mão no bolso e tenha uma fala, uma entrega boa? Ou você prefere a pessoa que faça um gestual adequado e a fala com muitos vícios de linguagem? Eu prefiro que ela fique plantada, travada, com a mão no bolso se precisar, mas faça uma boa entrega no discurso, na fala. Porque imagina o seguinte cenário, nós estamos aqui gravando um podcast. Tem pessoas que às vezes vão ouvir no carro, se deslocando. Então, a nossa fala, a nossa voz, a nossa construção aqui de mensagem está totalmente relacionada ao áudio, está muito mais ligada ao áudio. As pessoas não precisam necessariamente estar assistindo para captar essa informação. É a mesma situação num evento como esse. A pessoa, às vezes, ela pode ter baixado, ter olhado para o lado, tá olhando lá para fora, mas se o que você está falando está gerando a conexão, se está conseguindo entregar a mensagem de forma clara, valeu. Então, impacta muito mais. Se tem uma coisa que a gente tem que focar, então, primeiro é nisso. É nessa construção, tentar suprimir os vícios de linguagem, deixar um pouquinho mais de lado e fazer essa fala se tornar mais objetiva, mais direta e entregar melhor a mensagem. Na sequência, a gente pode vir sim, dar um enfoque maior no gestual, em como a pessoa se porta. Ela consegue ter uma boa postura ou não, isso está realmente prejudicando muito, porque tem casos em que realmente chama muito a atenção e a pessoa não para pensar que só o fato de ela tentar alinhar um pouco mais a coluna, trazer as mãos para frente, já vai ajudar muito na fala dela do que se ela tiver com as duas mãos aqui atrás. Imagina eu falando com as duas mãos aqui atrás, dando essa entrevista para vocês aqui, É isso que acontece muitas vezes no
palco. As pessoas, elas não param para pensar que só o fato de você ajustar a postura aumenta o teu nível de confiança. E as pessoas passam a te perceber de uma forma diferente. Elas te olham diferente também. E aí é um ciclo. Isso vai se retroalimentando. Você se sente mais confiante, você passa mais confiança, as pessoas olham para você com mais confiança, você percebe que as pessoas estão olhando para você com confiança e você ganha mais confiança de novo. E assim vai. Agora, quando você já chega, tô largado, sem muita noção, as pessoas já pensam, ih, esse aí é mais um daqueles que não vai sair do chão. E aí você percebe isso, porque a gente está olhando para as pessoas, a gente percebe, está sendo julgado, está sendo analisado. E aí você diz, meu Deus, estão me julgando, eu estou falando mal. E aí você realmente começa a falar mal. Então, é uma sequência. As pessoas precisam ir olhando nos pontos principais, naqueles que realmente demandam atenção, para daí sim você ir no refinamento. Sim. Tem pessoas que já são excelentes comunicadoras, mas querem subir ainda mais o patamar. Isso acontece. E aí você olha qual que é o detalhe que está faltando aqui para melhorar. Ah, é só isso aqui. Beleza, é muito pouco. Mas para quem quer melhorar, para quem quer subir realmente o patamar, já vai ser um grande impacto, já vai mudar bastante. É muito mais fácil você pegar aquela pessoa que tem muita vergonha, que não fala nada e tal, e você fazer se tornar visível a transformação dela. Maior a diferença. Porque qualquer coisinha que você modificar vai dar um impacto grande. Né? E no workshop isso ficou muito claro. Nós tivemos algumas pessoas que participaram, que chegou no final, os outros deram esse feedback. Nossa, fulano de tal, olha a diferença. Você falando antes e agora. Você está falando muito melhor. E aqueles que já falavam bem, foram pequenos ajustes. Impacta menos. Sim. Chama menos atenção. Então, para o meu trabalho, chama muito mais atenção quem já tem uma dificuldade maior. Mas mesmo quem já se comunica bem, pode evoluir, pode melhorar. Porque todo mundo, se eu pegar qualquer outra pessoa, muitas vezes vocês que estão aí me observando vão dizer assim, pois é, Éder, você está falando aí de oratória, mas tem isso, isso, isso. E eu falo, eu não sou o cara perfeito da oratória e em função disso eu estou ensinando. Não, eu tenho muita coisa para aprender e para desenvolver também. Eu também preciso de feedback, eu também preciso ter essa informação. Não quer dizer que eu faço tudo da forma mais adequada. Eu vou tentar direcionar para aquilo que eu entendo que vai ser o melhor. Mas eu não sou o modelo perfeito para se seguir. Tem muita coisa que eu faço errado também. E faz parte do processo. Sim. Eu também preciso evoluir. Então, tá tudo bem. Tá na mesma escola, né? É isso aí. Cara, e o psicológico já fez várias coisas aqui, né, que não devem ser feitas, né? Mas aí que tá, ponto importante, você já colocou no radar. Sim. Você criou a percepção. Isso é legal, isso é bacana, porque aí a partir desse momento você começa a se cobrar. Não foi uma outra pessoa que falou para você, você Sim. já começou a se observar. E esse é o primeiro passo para que numa próxima situação você diga, legal, já estou evitando, esse vício de linguagem aqui já está ficando mais esquecido. É parte do processo. Eu acho que é fundamental a pessoa ter noção, né, das peculiaridades que ela precisa corrigir. É isso aí. O Éder, e eu ia te perguntar sobre o psicológico, cara, sobre a parte mental mesmo, porque muitas vezes as pessoas elas se expressam bem até numa conversa de 2 a 2, Particular. num grupo pequeno, né? Mas chega em cima de um palco ali para uma plateia de 100, 200, 300 pessoas, ela trava. Ela trava. É a parte mental que está em jogo, né? Total. E aí muitas vezes está relacionado a algum trauma. Vamos lá, na escola foi apresentar um trabalho, falou algo errado e os coleguinhas deram risada. Eu conheço uma pessoa que fala super bem, se comunica super bem e viveu essa situação, exatamente essa situação. Na escola, os coleguinhas deram risada e aí, a partir disso, criou um bloqueio. Não consegue gravar vídeos com facilidade, não consegue se expressar num palco com facilidade, porque sente que o tempo inteiro vai ser julgado, etc. E a pessoa, literalmente, ela passa mal em função disso. Ela não consegue, ela tem uma dificuldade enorme. Então, tem esse bloqueio. E aí, o que tem que acontecer? Ok, pode receber esse acompanhamento psicológico, que é muito importante. E, gradualmente, o que ela vai precisar fazer? Se expor. Ela vai ter que ir se expondo. Para 20 pessoas, para 10 pessoas, para 15 pessoas. Gradualmente, ela precisa se expor, porque o entendimento é esse. Muitas vezes, para essa pessoa, e tem pesquisas falando nisso, que as pessoas preferem muitas vezes morrer do que subir num palco e falar para uma plateia. Muitos estudos falam a respeito disso. E aí, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa ir experimentando, fazendo para grupos menores e falas mais reduzidas, para que gradualmente o cérebro dela diga assim, ok, você está vivo e está tudo bem. E aí ela faça mais uma vez e isso repita. Mas é totalmente ligado ao psicológico, é de você entender e identificar que vai ter alguma coisa muito absurda que vai acontecer aí, que você vai errar. E aí um exercício que pode ser feito ok, vou subir nesse palco e vou falar para 100 pessoas. Se eu falar algo errado ou der o branco, o que de pior pode acontecer? Vai para o
Pior cenário. As pessoas vão falar isso, tá. Mas e aí? Isso vai acabar realmente com a minha vida? Não tem chance nenhuma de reverter? Não tem. Então você passa a assimilar. Ok, então tá tudo certo. Tá, mas e se eu falar muito bem? Aí você vai pro positivo. Eu sempre considero que o mais importante é você ir puxando pro positivo. Mas e se eu falar muito bem? E se essas 100 pessoas ficarem impressionadas com a forma como eu comunicar? E aí eu já me imagino terminando bem, as pessoas vindo me cumprimentar, falando que o discurso realmente foi muito bom, que a fala realmente entregou aquilo que precisava ser entregue. E aí eu vou para essa energia mais positiva. E aí você vai olhar para isso e dizer assim, não vai ser nenhum absurdo se você tiver algum tipo de erro no meio, se der um branco. Você pode ir fazer em um outro evento, em uma outra situação, em mais uma oportunidade, elas vão aparecer. Não precisa ser perfeito. Eu lembro que foi na época da Crisma, quando eu devia ter 13 ou 14 anos, quando eu fui falar na igreja que eu precisava repetir uma frase que o padre, o bispo, alguém lá tinha falado, eu não consegui repetir. Eu só mexi a boca e não saiu a voz. Se eu tomo isso como base, digo ok, eu não consigo falar na frente das pessoas, travo, etc. Outras oportunidades surgiram, eu consegui falar e fui entregando e fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Então, se eu tivesse pegado essa experiência em que deu o branco e tinha um monte de criança, tinha um monte de gente, etc, etc, e ok, eu não consigo, beleza, realmente, ia ser uma verdade, porque eu não consigo, porque eu não ia ter repetido. Era essa a questão. Mas, a partir do momento que você entende que está na tua mente e que você consegue controlar e direcionar isso, e a gente tem um poder fantástico de conseguir realmente se direcionar nesse aspecto, aí você vai se expor mais, você vai estar disposto a se desafiar, e aí a tua evolução vai acontecer. É essa a questão. Mas tem que estar ciente disso, de que você precisa subir no palco, de que você precisa parar na frente do celular, da câmera e gravar. E não ficou bom? Não, tá tudo bem. Posta mesmo assim. Poderia ter ficado melhor? Poderia. Posta mesmo assim. Vai. No próximo vai ficar um pouco melhor, e no outro um pouco melhor, e no outro um pouco melhor. Tem que fazer, né? Tem que se testar, porque senão não tem forma diferente de você conseguir evoluir. Não né? vai. Imagina o seguinte. Teoria, só teoria, não. Tem que haver a execução. Não acontece. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, quanto tempo, né, que eu vou fazer esse treinamento aqui e vai dar certo? Eu digo o seguinte, é muito relativo, é claro, mas você imagina uma academia. Você não vai na academia e pega uma semana super intensa e faz todos os exercícios possíveis e aí você diz, ok, estou preparado, agora eu estou com o shape do verão, agora acabou, nunca mais preciso fazer nada. Na nossa comunicação também é assim. Você precisa continuar desenvolvendo, você precisa continuar olhando para isso. Não quer dizer que você constantemente tem que estar fazendo um curso. Não é isso que eu quero dizer. A cada tanto tempo você vai, faz um curso com um, faz com outro, participa de um evento e olha para novas técnicas, para novos formatos e está tudo certo. Mas você se observa, você pede feedback constantemente. É isso que vai te ajudar a evoluir. E você continua, e você continua. Então não dá para você achar que participando de um treinamento, de um evento, vai estar tudo certo. Quando você vai fazer uma graduação, são 4 anos estudando todas as noites e você termina e você está 100% pronto para o mercado de trabalho? Não está. Ainda não está. E aí você faz uma pós-graduação e você resolveu todos os problemas? Não resolveu. Ainda tem que continuar. Então é essa mesma lógica. Isso vale para a comunicação, vale para a academia, vale para muitos outros cenários. A constância. Não tem uma linha de chegada, né? Não tem uma linha de chegada. E esse é o lado bacana, porque imagina só o seguinte, se eu tivesse zerado o jogo agora, acabou, eu não tenho mais o que desenvolver. Cara, perdeu a graça. Não é assim quando a gente tem um brinquedo, um jogo, no videogame não é assim? Sim. Quando você zerou o jogo, perdeu a graça. Acabou, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Quando ele ainda tem coisas a serem entregues, ainda tenho fases para passar, ele continua sendo interessante. Eu vou tentar de novo, eu vou de novo. A graça está no desafio. Está no desafio. Então, assim, quando tem a linha de chegada que você diz assim, não, agora eu tô pronto, agora acabou, agora não preciso de mais nada, aí é um problema. Porque aí talvez você vai, ao invés de evoluir, você só vai reduzir, porque você para de se observar, você para de ouvir feedback, e às vezes a pessoa vai dizer assim, Jonathan, você poderia ter melhorado isso aqui, tá? Capaz, faço isso aqui há 20 anos, o que essa pessoa quer me falar que eu tenho que evoluir nisso aqui? Não, quem que é ela para saber? E às vezes não precisa ser um especialista da área da comunicação para dar uma boa dica. É essa a questão. Eu, naquele exemplo, naquele caso, não faço ideia quem era aquela pessoa. Foi uma telespectadora. Né? Talvez ela saiba zero de comunicação, mas ela me deu um feedback enquanto alguém que me assistia.
E ela tinha propriedade para fazer isso, para dizer assim, olha, eu assisto muitas pessoas, o entendimento dela é que o quê? Comparando esse com esse, você poderia fazer melhor. Pode ou não pode? Posso fazer melhor, realmente, então tá. Então, às vezes, a gente fica naquela do ego, né? Não, porque eu sou especialista nessa área, porque eu conheço, porque eu isso e aquilo, e não vou ouvir, às vezes, aquela pessoa mais simples que tem realmente uma fala boa para passar, uma dica boa para dar. E voltando aos percentuais ali das formas de comunicação, né? Da gestual, da corporal e da verbal. Falando especificamente da verbal, até o Jonathan disse, né? Identifiquei aqui um vício de linguagem, né? O silêncio faz parte da comunicação. Muito. Eu vejo que é um dos principais pontos para a mudança, para essa virada de chave, é encaixar uma pausa no meio de uma frase em que você não conseguiu, ainda a ideia não veio. Eu quero falar, eu tenho uma ideia, mas não terminei de construir ela. Então, ao invés de você substituir por né, você espera, você faz essa pausa, ela se torna até, algumas vezes, até dramática, ela cria uma expectativa para a pessoa ficar prestando atenção naquilo que vem pela frente, e aí você segue com a tua ideia. E passa muito mais profissionalismo, muito mais credibilidade, porque é um exemplo muito simples. Eu queria falar para vocês que o canal ideal já quebrou, arrebentou a minha fala. Agora, se eu disser, eu queria falar para vocês que o canal ideal... Sim. Aí você criou uma expectativa, você parou, prestou atenção. Você parou, prestou atenção. Agora, se eu vou numa lógica em que eu tenho sempre que colocar algo no meio para não deixar esse espaço, esse vácuo, eu acabo prejudicando a minha fala. Demonstra uma ansiedade, alguma coisa, né? Mais nesse sentido. E isso eu falo de experiência própria, inclusive me assistindo no próprio podcast, acabo percebendo a maioria de nós esses assim. Vícios. E realmente, cara, e principalmente nesse formato, porque, por exemplo, fazendo um comparativo, você consegue trazer toda essa linha de raciocínio muito rápida, muito ágil. Eu tenho muita dificuldade em conseguir pegar todas as informações que estão nos tópicos e trazer sem elas ficarem todas bagunçadas na linha de raciocínio. Cada um vai ter a sua forma de se comunicar, mas eu vejo que um ponto que, se você quiser observar e inserir mais essas pausas, falando especificamente numa pergunta ou numa fala que você vai falar, você vai se assistir depois e você vai dizer, ok, passei mais confiança, gostei. E aí vai ser algo natural essa tua construção, porque o que acontece? Quando a gente tenta encaixar, fazer algo rápido essa construção, pode ter certeza, não é que um cérebro é tão mais rápido, o outro é mais lento. Não, é porque a forma como a gente quer entregar está diferente. Eu também tenho muitas situações, muitos momentos em que eu não consigo formular e eu preciso voltar, reconstruir. E, claro, a exposição, o dia a dia, o treinamento para isso faz parte do processo. Mas, por exemplo, para mim, dar uma entrevista não é algo natural. Eu sou acostumado a estar do outro lado, a fazer as perguntas, esperar uma resposta, fazer uma nova pergunta, etc. E quando eu preciso fazer essa construção, também é algo que causa um certo desconforto. E as primeiras entrevistas que eu concedi, eu já percebi diferença do que eu faço hoje, justamente pensando nisso. Eu passei a me analisar mais e olhar um pouquinho mais para isso, que eu não preciso realmente ter essa construção rápida, eu posso espaçar um pouco mais. Eu posso desacelerar. E é essa mesma situação. Se você quiser se observar e pare para analisar isso, você começando a partir de hoje, vou fazer uma pergunta. Eu quero desenvolver uma ideia durante o podcast. E ao invés de encaixar o vício de linguagem e tentar entregar essa ideia rápido, eu vou desacelerar. E vou fazer uma pausa, e vou fazer 2 pausas, se precisar 3 pausas, e vou entregar no meu ritmo. E aí depois você assiste isso. É totalmente diferente. E aí isso vai se tornando cada vez mais natural. Por quê? Muitas vezes a gente vai falar sobre aquilo que a gente conhece e entende. E se a gente não entende, não conhece daquilo, abrevia. Fala o mais objetivo possível, entrega e deixa para quem sabe, para quem está ali, que vai falar sobre aquele tema, sobre aquela área. É porque tu não precisa entender tudo, né? De tudo, exatamente. Vai me perguntar sobre contabilidade, sobre administração, sobre economia, sobre números. Eu não sei nada disso aí. Então eu vou ficar de espectador, eu vou dar uma opinião, vai me perguntar sobre o impacto da taxa Selic. Filho, eu sou jornalista, mas eu deveria saber muito mais sobre isso. Só que não me interessa da forma como deveria me interessar e eu não tenho domínio sobre essa área. Agora, se você me perguntar para falar sobre
futebol, que eu gosto de assistir, sobre comunicação, que é o meu dia a dia, aí eu vou deslanchar. Então, às vezes a gente precisa entender disso também. Sobre o que você gosta de falar, sobre o que você tem domínio. E a partir disso, ok, é sobre o meu dia a dia, sobre a minha vida. Quem melhor que eu para falar sobre esse assunto? Então, talvez eu demore um pouco mais para fazer essa construção, mas vai ser algo natural. E a pausa, o silêncio, que é isso que você falou, é um dos pontos-chave para realmente fazer a comunicação evoluir. Tem pessoas que em um determinado momento elas exageram. Eu já ouvi um podcast de um cara que eu não consegui terminar porque ele exagerava, porque ele era um filósofo. E aí ele queria ir numa lógica, assim, e tudo era frase impactante. Então ele ia falar sobre a caneca, ele dizia... Então, a caneca é um instrumento. E aí você não sabia se ele já tinha terminado a frase ali ou não. Para você beber a água. E aí você continuava sem saber se ele tinha terminado ou não. Cara, aquilo dá uma agonia. Então você não pode exagerar também. Mas agora, quando você encaixa um pouco de pausa, e principalmente quem vive num mundo acelerado como esse e fala de uma forma normal, como é o nosso caso, está no nosso dia a dia, etc., uma pausa aí no meio não vai fazer nada de mal. Muito pelo contrário, vai só ajudar. Então, não que a gente possa fazer super pausas e vai... Não, aí você vai se ouvir, vai pedir uma opinião. E aí, Jonathan, o que você achou? Ficou melhor ou não? Não, eu acho que poderia ser um pouco melhor. E o contrário também acontece. Eu acho que ter pessoas dando opiniões sinceras, ajudando, você colhendo, é uma forma muito importante de você evoluir, porque tem coisas que a gente não sabe que precisa melhorar. Eu, por exemplo, não sabia que eu falava com pouca energia, que eu falava com pouca vontade. Na minha cabeça eu estava arrebentando, eu estava matando a pau. E não estava. Eu estava falando baixo, eu estava querendo apresentar o jornal e eu queria fazer sério. Em Xanxerê, hoje aconteceu um acidente de trânsito, etc. Claro, tudo bem, é uma informação séria, eu posso falar de uma forma séria, mas eu posso subir o tom, eu posso colocar um pouco mais de energia. Ter picos, né? Exato, eu posso ter essa variação, essa modulação. Não quer dizer que eu tenho que falar para baixo, sem vida, mesmo sendo um assunto sério. Então, foi uma pessoa me falando, 2 pessoas, 3 pessoas me falando que eu passei a observar. E isso vale para todo mundo. Tem coisas que você já faz muito bem de forma natural que eu preciso olhar. E vice-versa. Isso acontece o tempo todo. Então, é parte do processo. Mas a evolução é assim, com bastante feedback. E tem que estar aberto a isso. Não pode levar para o coração. Se você é aquela pessoa que diz assim, mas isso e aquilo e tal. Na hora você pode até se impactar. Mas assimila rápido e volta. Absorve isso, coloca em prática e vai para o jogo. Que aí com certeza vai evoluir. Usa como combustível para... Combustível. E todo mundo tem capacidade. Todo mundo consegue desenvolver a comunicação. Todo mundo consegue fazer uma entrega melhor, consegue fazer uma entrega superior, porque se você pegar hoje na internet, nas redes sociais, quem são as pessoas que estão ganhando mais dinheiro e vendendo mais? As que falam melhor, que vendem melhor. Muitas e muitas vezes, infelizmente, essas pessoas são profissionais muito piores daqueles que poderiam realmente vender um curso, falar sobre aquilo. Só que pelo fato de elas se comunicarem bem, elas conseguem vender melhor a ideia e passar mais segurança. Eu entendo que sobre aquele assunto, o Éder ele fala melhor do que o Jefferson. Só que na verdade o Éder fez um curso online e o Jefferson trabalha com aquilo, o Jefferson fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, só que quem vai assistir o vídeo vai dizer, não, o Jefferson nem sabe tanto assim desse negócio. E é o que acontece. Então é esse jogo que os profissionais, as pessoas precisam entender quando elas vão para as redes sociais. Que a forma como você se comunica, ela vai mostrar qual que é o teu nível profissional também. Você pode ter um baita currículo. Só que se você não der atenção para isso, se você não tentar ao menos evoluir com o passar do tempo, talvez outros profissionais muito inferiores a você vão se destacar, vão ganhar mais dinheiro e você vai ficar para trás. Infelizmente é isso, né? Éder, como é que funciona a tua dinâmica de trabalho na parte de oratória, do ensinar? São trabalhos em grupos? São dias consecutivos? É um trabalho individual? Uma mentoria quando é de 1 para 1, né? Você Sim. com o mentorado? Como é que funciona? Eu tenho trabalho tanto em grupo quanto individual. E aí como é que funciona? No trabalho individual ele realmente é muito personalizado. Eu tenho uma demanda para gravar vídeos, eu quero me comunicar melhor para as redes sociais. Ok? Focamos nisso. E aí a partir do entendimento vamos criando exercícios e treinamentos. E o que são muitas vezes esses treinamentos? É realmente fazer, é executar. Colocar em prática. Colocar em prática. Então, eu quero gravar vídeos, ok, vamos gravar muitos vídeos então. Formatos diferentes, variações, treinar improviso, treinar técnicas que façam com que você fale com mais energia.
olhar, realmente se comunicar com a câmera, então vai muito direcionado aí. Agora, eu quero fazer um trabalho em grupo, como foi, por exemplo, com o núcleo de jovens lá de Xanxerê. E aí, claro, você tem demandas muito particulares, mas no final é se comunicar. Então, eu venho numa construção padrão, base, e claro, eu adapto também, dependendo do grupo, a realidade. No caso do núcleo de jovens, o que a gente trabalhou? Um pitch de apresentação pessoal, um pitch de apresentação da empresa, para todo mundo ter isso preparado, ter de uma forma um pouco mais clara. A preparação deles para entrevistas, porque eles fazem projetos e vão até os veículos de comunicação para divulgar esses projetos. Então, cada projeto é uma pessoa que está à frente, são pessoas diferentes que vão falar sobre aquilo, e é muito legal, porque aí não fica sempre a mesma pessoa falando. Então, mais pessoas precisam estar preparadas para falar sobre aquilo. Então, essa preparação para entrevistas e também essa parte de você estar na frente, é claro, do público, vender uma ideia, se apresentar. Então, foi uma sequência, foi uma construção assim mais direcionada para a demanda que eles tinham. Se, por exemplo, eu fosse trabalhar com outro grupo que não tem essa pretensão, não pensa em dar entrevistas, em se relacionar com meios de comunicação, eu já ia tirar essa parte. Então, eu personalizo também conforme essa demanda. No caso do grupo, é algo mais geral, mas eu tento encaixar também coisas que façam mais sentido. E aí sim, na mentoria individual, tem várias atividades, várias dinâmicas em que eu não faço com um mentorado e faço com outro. Existe uma base, é claro, que técnicas de comunicação, etc., de falar com energia, postura de mãos, não tem muita diferença, mas o que eu vejo que faz muita diferença, que impacta realmente de verdade, é ter alguém apontando e falando. Sim. E eu, há pouco tempo atrás, eu tinha a dificuldade de fazer isso, de dizer assim, Jonathan, você poderia talvez fazer isso, ou poderia fazer aquilo. Eu achava, mas a pessoa vai ficar chateada. Hoje eu não tenho mais essa preocupação. Até porque a pessoa está me pagando para fazer isso. Né? Sim. Ela está dizendo assim, não, você pode apontar, você deve apontar o que eu estou fazendo de errado. Então, quebrou isso para mim e eu tenho mais facilidade em fazer. Mas é muito direcionado e é muito individual. Então, a minha demanda é gravar vídeos. Eu quero melhorar nesse aspecto. Então, nós vamos focar nisso. E uma mentorada que começou há um tempo maior assim e está já finalizando o processo, ela iniciou com a ideia das entrevistas e foi se direcionando para outro aspecto, porque ela queria ter uma facilidade melhor, aliás, de se comunicar e justamente de fazer perguntas. Ela queria desenvolver. Ela já trabalha com comunicação, trabalhou há um tempo no rádio e tal, e ela queria desenvolver isso para poder se comunicar e gravar podcast de uma forma. Então, uma demanda super específica. E a gente foi entendendo que aquilo era só um detalhe. A gente foi trabalhando realmente na base para que ela pudesse chegar na hora de gravar o podcast, de fazer a entrevista, com mais segurança, com mais naturalidade. Porque às vezes está nisso que você falou. Eu não consigo deixar uma pausa aí no meio, eu quero colocar um e assim vai. Então, são demandas realmente muito específicas para se trabalhar. E isso acaba fazendo mais diferença, porque eu posso comprar o melhor curso possível da internet. Eu assisto aquele curso. E eu não tenho ninguém para me ajudar a dar um feedback, a falar se eu estou evoluindo ou não. É muito mais difícil. Sim. Então, eu considero essa mentoria, esse acompanhamento num workshop muito importante para isso, para ter alguém dando esse direcionamento. Se você consegue ter alguém ajudando, dando feedback, você pode comprar um curso online e está tudo certo. E eu até tenho a pretensão de fazer algo nesse formato, nessa estrutura no online também. Mas eu sei que é algo que impacta menos comparado a você fazer uma mentoria, seja em grupo ou individual, porque é você dando o feedback direto, específico para aquilo. Você está como um facilitador ali, exatamente, né? Encurtando caminhos. Eu não vou lá e sair para um grupo de 20 pessoas. Pessoal, então nós temos que gesticular de uma forma mais natural. Cara, talvez eu na minha cabeça lá, eu estou fazendo certo já. Eu não preciso, isso aí não é para mim. Agora, quando eu vou e falo, Jefferson, você deixa a mão no bolso o tempo inteiro. Você precisa tirar essa mão, você precisa... Opa, não é para mim. Impacta, chama atenção, causa um desconforto. Então, grava no teu cérebro de uma forma muito mais forte. Então, ter esse feedback, esse direcionamento acaba tendo um resultado melhor para quem está participando. Né? Essa é a questão. Existe uma cartilha, digamos assim, o top 5 itens. Dicas. Dicas, alguma coisa nesse sentido. Então, tem algumas que eu considero mais importantes e que são a base para as pessoas olharem de uma forma diferente. Uma delas era aquela que justamente me pegava lá no início da TV, que eu já comentei, que é a questão da energia.
quando a gente vai se comunicar, se eu falo num tom mais baixo, eu vim do interior de Jaborá, sou colono, sou do interior, então eu já falo alto, eu já tenho... Mas quando eu ia gravar, eu tinha essa sensação de que eu precisava ser um pouco mais polido, mais intelectual e falar um pouco mais baixo. E aí eu errava. E hoje o que a gente precisa fazer? Subir um pouquinho o volume. Falar um pouco mais alto mesmo. Então, eu vou me comunicar, eu vou gravar um vídeo, eu vou me apresentar. Se naturalmente eu falo nesse nível, eu subo um pouquinho mais. Eu aumento o meu volume. Eu falo com um pouco mais de energia, com um pouco mais de vontade. Então, essa é a primeira questão. Segunda é não decorar. Aquilo de você tentar pegar uma fala, decorar aquilo, ir para frente das pessoas, ou mesmo na gravação de um vídeo, às vezes, vai soar como algo mais artificial, porque não foi você que escreveu muitas vezes. Então, tenta trabalhar a ideia em tópicos, tenta ir nesse caminho que vai ficar uma fala muito mais próxima da conexão com as pessoas. E um outro ponto importante é justamente você se observar e buscar ir suprimindo gradativamente os vícios de linguagem, porque eles impactam, eles tiram a atenção, eles tiram o foco. É muito normal as pessoas começarem a, principalmente numa fala um pouco mais longa de um palestrante, se aquele palestrante ele fala muito as pessoas começarem até a contar quantas vezes ele fala. Ou seja, perdeu totalmente o foco no discurso, na fala, naquilo que realmente importava. Então, se você começa por essa base, por esses 3 pontos, você já vai ter uma fala gradativamente muito melhor do que a maioria das pessoas. Você já vai se posicionar, você já vai ter uma construção de autoridade muito superior olhando só para esses 3 aspectos. Parece muito pouco, mas é bastante coisa para se fazer. É muita observação e é muita ajuda para que o resultado no curto e no médio prazo seja muito positivo. Mas é possível e não é algo impossível, porque vamos lá, voltando, falar um pouquinho mais alto todo mundo consegue falar. Não decorar um discurso, olhar para tópicos, para a ideia central e trabalhar a construção a partir disso, todo mundo consegue fazer por mais tempo, menos tempo. E tirar o vício de linguagem também é totalmente possível. Você consegue inserir uma pausa com treino. Então não são coisas impossíveis. Eu não estou pedindo aqui para ler 5 livros, para ver 10 séries, para fazer um treinamento em São Paulo de R$20 mil. Não. Coisas muito básicas, coisas muito simples que a gente consegue implementar no dia a dia. Perfeito, cara. E inclusive para as pessoas aí que estão acompanhando o nosso podcast, pegando todos esses insights, fica o convite, né, para contratar o serviço do Éder aí, com certeza um especialista na área de comunicação, na parte de oratória e de desenvolvimento pessoal, profissional, legal, inclusive. Eu quero fazer uma retomada da tua carreira, tá? Então, você trouxe pra gente, iniciou lá no rádio, foi pra TV, veículos tradicionais. Sim. E hoje a gente trabalha no digital, né? Somos nativos digitais com as nossas empresas, né? A gente com Ash+, você com o Canal Ideal. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada também, como empresário, como empreendedor, dentro desse cenário, cenário do jornalismo, da comunicação, né? No cenário digital aqui na nossa região. Se você me perguntasse há 20 anos atrás o que eu imaginava do meu futuro, como eu desenhava, eu ia dizer que o meu sonho era trabalhar em uma emissora de TV. E aí, quando eu estivesse próximo de me aposentar, que eu tivesse condição financeira de entrar numa sociedade de uma emissora de rádio. Era isso que eu desenhava para o meu futuro. Eu dizia, vou trabalhar por 30 anos em uma emissora de TV, ou mais de uma, se fosse o caso, enfim. Mas ia trabalhar com isso e lá no final eu queria ter condição de ter uma participação, de ter uma rádio. Era esse o meu sonho, o meu objetivo. E aí, como as coisas foram andando e o digital ele veio muito rápido, né? Foi muito rápido essa construção, a forma como ele ganhou espaço. Chegou num determinado momento que eu recebi uma proposta para ir para Florianópolis, para trabalhar lá, que era o meu sonho, trabalhar numa capital. E eu entendi que financeiramente não era aquilo que eu imaginava que eu buscava, que os profissionais mais antigos, de salários maiores, estavam sendo desligados, para não dizer demitidos, né? Estavam sendo demitidos para que pessoas mais jovens, como eu, por exemplo, fossem para Florianópolis para trabalhar por um salário menor. E aí eu entendi que, ok, se esse profissional que está lá há bastante tempo, que tem um nome, que tem a credibilidade, ele está sendo desligado pela questão do salário, que perspectiva crio eu de evoluir nessa área, nesse meio e ter o salário que esse cara tem? Porque, obviamente, que quando a gente está trabalhando, a gente quer evoluir financeiramente, quer ganhar mais. Sim. Isso é parte do processo.
E aí eu já estava começando esse trabalho com o Canal Ideal de forma paralela, mas muito mais como um complemento de renda mesmo, sabe? Eu trabalhava na TV, fazia uma assessoria para Ideal Veículos na parte do marketing e comecei com o canal porque vi um potencial aí. Mas não olhava para aquilo como, naquele primeiro momento, pelo menos, isso vai se tornar a minha empresa, o meu negócio, eu vou largar tudo para viver disso. Não olhava para isso. Isso lá em 2016. Então, chegando a quase 10 anos aí. Mas o digital ele foi evoluindo muito rápido. E essa parte do tradicional, o exemplo foi o que aconteceu mesmo em Xanxerê com a TV, que tinha uma equipe de 30 pessoas quando eu cheguei, e quando eu pedi demissão eram 4 pessoas, eu entendi que o cenário era diferente. O digital crescendo, um meio tradicional, que era no caso a TV, reduzindo custos. E aí eu disse, qual é o meu caminho? Eu preciso ir para o caminho onde eu tenho perspectiva, onde eu posso crescer, onde eu posso me desenvolver. E aí eu decidi investir nessa parte da produção de vídeos, que é o que realmente eu conheço, que eu gosto. E o canal acabou assim se tornando algo realmente muito forte para nós. E claro, demorou. Se você me pedir assim, pois é, e aí começou já a bombar de cara e tal. Para muitas pessoas eu falo, nós levamos 5 anos para nos tornar uma empresa viável. Uma empresa que paga as suas próprias contas, etc, etc. Eu tinha a sorte de ter um parceiro que dizia assim, ok, faltou esse mês, eu te ajudo, lá na frente a gente vê. Faltou mais esse mês aqui, beleza, eu te ajudo, lá na frente a gente vê como vai ser. Se não, em 4 meses eu teria fechado. Quer dizer, eu nem teria iniciado o canal se eu não tivesse essa parceria. Não teria, realmente não teria, porque empreender no Brasil não é nada fácil, não é nada simples. Mas foi em função disso que a gente conseguiu dar sequência. Então levou 5 anos para que o canal se tornasse uma empresa viável e a gente pudesse ir crescendo, aparecendo mais, conquistando mais clientes e se desenvolvendo. E hoje eu vejo que com a facilidade, você com um celular, você tem o equipamento que filma, você tem o equipamento que grava áudio, você tem o equipamento que edita, você tem o equipamento que posta, que te joga para o mundo. Então não tem mais desculpa. A barreira de entrada para produzir conteúdo nas redes sociais ficou muito baixa. Por um outro lado, não é produzir por produzir. Você precisa realmente ter uma construção adequada para você ter uma credibilidade, você precisa se preocupar com aquilo que você está fazendo para que a entrega seja boa. Porque está cheio de gente fazendo de qualquer jeito e entregando um resultado muito ruim. Então, essa construção ela veio por esse caminho. Eu não me imaginava no digital, mas foi acontecendo. Hoje eu continuo vendo que o digital está crescendo e evoluindo de uma forma muito rápida e que é o caminho natural. Eu vejo assim, mesmo esses profissionais mais antigos, você pegar um Galvão Bueno da vida, trabalhando também as redes sociais, produzindo conteúdo para a rede social, um cara que poderia ter parado de trabalhar, poderia ter um Thiago Leifert da vida focando muito mais no digital do que quando ele estava, ele aparece nas mídias tradicionais, aparece, mas ele tem um trabalho muito forte, muito direcionado. Enfim, são muitos profissionais que do meio tradicional eles entendem que eles têm um canhão na mão, que é criar a própria rede social, o próprio canal no YouTube, se comunicar e trabalhar de forma mais nichada, porque está cheio de profissional, está cheio de tem muito canal mesmo, com 1 milhão, com 2 milhões de inscritos, com muita visualização, e que eu não conheço, que vocês não conhecem, porque são nichados. São nichos, né? São específicos. Então, tem essa beleza também na internet. Eu não me interesso, eu só não vou assistir, eu vou ver outra coisa. No passado, você tinha a Globo, você assistiu a SBT, a Record e 2, 3 canais, a Band aí e tal, e não tinha muito o que fazer. Naquele horário era aquilo. Então, o digital ele permite isso e permite que a gente consiga produzir muito mais conteúdo. O que a gente está fazendo aqui é um exemplo. Imagina isso há 20 anos atrás. Fazer uma entrevista em áudio e vídeo. Né? Quem queria conseguir fazer algo nesse formato? Só na TV, né? Disponibilizar isso para que uma pessoa lá em Portugal assista a gente, que do outro lado do mundo acompanhe. Então, o digital ele deu essa possibilidade, por isso que eu considero que é onde realmente a gente tem que colocar energia. O digital não que eu não estou aqui menosprezando os veículos tradicionais. Eu acho que os veículos tradicionais eles precisam se utilizar do nome que eles têm, da força que eles têm, da credibilidade que eles têm e colocar um pé
com muita vontade no digital. Com certeza. Eu acho que é essa a questão. Inclusive estão se inserindo, né? Então, muito forte. gradativamente estão se inserindo, é isso aí. E assim, você vai olhar para o outro lado, mas aí você está estimulando a aumentar a concorrência. A concorrência boa, ela faz bem para todo mundo. O que não faz bem é a gente ter muitos portais, ter muitos canais de YouTube produzindo conteúdo de baixíssima qualidade e nivelando por baixo. Sim. E a gente vive isso muitas vezes. Você pega a referência do cara que faz um trabalho ruim na tua cidade para dizer que todos são assim. E não é. Então, quando você vai nivelando por cima, o mercado se desenvolve, se fortalece e todos acabam ganhando. Essa que é a questão, né? Perfeito. Muito bom. Acho que foi bacana demais esse papo, né, que a gente teve aqui com o Éder para falar sobre comunicação de uma forma ampla, né? A parte profissional do Éder, lá do rádio até passando pela TV, depois a entrada no digital e principalmente a mentoria em oratória, né? Os grupos de formação aí que são auxiliados também por essa parte aí da oratória, que eu vejo que é muito importante, principalmente porque hoje em dia você não faz mais nada, independente da profissão que você esteja, não faz mais nada sem uma boa comunicação. Porque o digital está muito presente, né? O celular está na palma da mão de todo mundo e você precisa, muitas vezes, colocar a cara da tua empresa, né? É isso. E a tua empresa não é só um CNPJ, tem um CPF por trás, ou mais que um, né? E de uma forma ou outra você precisa aparecer, no bom sentido, né? Da palavra. E assim, só para citar mais um exemplo aqui para fechar também e para colaborar com essa ideia que você trouxe, que é fundamental, é muito importante, pegar um exemplo de uma empresa bilionária, que é a CEMED. Uma empresa avaliada há pouco tempo em 4 bilhões de reais e que o proprietário ele era mais escondido, ele não aparecia. E eles identificaram esse movimento de que empresas onde o proprietário, o CEO, aparece, vai para a rede social, ora fala uma besteira, que não deveria ter falado aquilo, mas mostra que é humano e que erra também, e ora vai e se diverte, mostra intimidade, mostra a família, mostra o bastidor da empresa, que esses grupos estavam crescendo muito mais, que esses negócios estavam crescendo muito mais. E em pouco tempo, coincidência ou não, depois dessa virada de chave, a empresa saltou para 7 bilhões. A empresa quase dobrou o porte dela em pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, é pouco tempo mesmo. Então, às vezes a gente não tem a noção, a clareza de que eu tenho uma ferragem, nada a ver eu ficar aparecendo, tá? Vai, experimenta. Só começa a gravar alguns vídeos, tem uma recorrência, tem uma constância e vamos conversar de novo daqui a 2, 3 anos. Passa rápido, 2, 3 anos. Agora não desista no primeiro mês. Gravei um vídeo aqui, deu 200 visualizações, então eu vou parar. Chega, para mim já deu. Tenta, se mantém, vai fazendo. E é claro, às vezes eu falo, nós trabalhamos também com isso, com essa parte da produção, e eu não considero que as pessoas tenham que sempre contratar alguém pontualmente, ter o West Mais, produzindo material, fazendo uma cobertura importante, ter o canal ideal fazendo é importante, mas o dia a dia ele é fundamental. Então tenta fazer isso durante 2, 3 anos. E aí você me conta como você vai estar em termos de resultado daqui a 3 anos e se você tivesse só continuado fazendo o que você está fazendo hoje. Então impacta muito. E foi isso que me chamou justamente para essa área. Eu parei para olhar assim, e são quantas pessoas que estão ajudando outras a melhorar a comunicação? A gente tem muitas pessoas ensinando finanças, muitas pessoas ajudando as pessoas a entrar em forma, etc., a cuidar da saúde mental, mas e desenvolver a comunicação para que esses outros problemas às vezes sejam minimizados também. Porque às vezes você não conseguir se comunicar, está impactando no teu emocional, que impacta no resultado da tua empresa, do teu trabalho, etc, etc. E uma coisa vai puxando a outra e você acaba tendo uma vida abaixo daquilo que você deveria ter. Só pelo fato de você não se comunicar da forma como poderia. Então, foi o que me chamou, despertou também. Eu digo, olha, tem um caminho muito bom por aí, é algo que eu me sinto bem, me sinto realizado em fazer também, em poder contribuir de alguma forma com as pessoas. Ontem mesmo eu recebi feedback também de uma mentorada, em que ela foi participar de um evento, falou, saiu satisfeita, as outras pessoas comentaram, elogiaram, e ela me respondeu, ela disse, isso é resultado do teu trabalho. Então, isso é óbvio que a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro, mas ter esse tipo de feedback também é... Eu sei que isso está mudando a vida dela no aspecto da comunicação e está trazendo muito mais confiança, muito mais bem-estar para uma pessoa. E
isso não tem preço. Aí se você sim. for mensurar uma coisa, você não vai conseguir colocar um valor em dizer assim, essa pessoa que é uma empresária, que tem um negócio estruturado, que poderia já tirar o pé, poderia já ir se aposentando e tal, e ela olhar e dizer assim, nossa, eu tenho capacidade, eu posso ir mais, eu tenho gás para mais, eu tenho energia para mais. Isso realmente impressiona. Então, fico muito feliz em ter essa oportunidade e agradeço mais uma vez por vocês terem me dado essa oportunidade em falar sobre esse tema, tudo isso que a gente gosta. Falamos bastante, às vezes falamos demais até, mas é porque realmente é algo que eu gosto muito e foi um bate-papo muito legal. Parabéns pelo projeto de vocês, por dar essa oportunidade, essa visibilidade. Eu considero que quando vocês fazem isso, que vocês convidam, que vocês trazem pessoas para cá, que dão esse espaço, vocês também estão estimulando essas pessoas. Vocês muitas vezes não vão ter noção do impacto que vão gerar também, mas vocês acabam estimulando mais essas pessoas a crescer, a desenvolver e se sentem valorizadas. Acho que o ponto principal é esse, né? Essa valorização. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Cara. Esse é o objetivo, né? Que as pessoas que vêm aqui possam contribuir com as pessoas que estão ali assistindo, né? Com você que está em casa acompanhando, enfim, ou que está só ouvindo no carro, né? Onde quer que seja. Mas que use o Fala Mais como uma ferramenta, como uma ferramenta, porque cada convidado que vem aqui tem muito a contribuir, né? Sim, então, acho que esse é o papel principal, assim, a filosofia principal, né? Do projeto. Éder, obrigado demais, cara. Sucesso para ti aí e até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço muito pelo carinho, pela recepção aqui de vocês. Muito sucesso. Claro. Para todos nós. Para todos nós, né? A gente fala da questão profissional, mas é difícil separar do pessoal. A gente sabe que vocês são pessoas excelentes e é por isso que fazem um trabalho também de excelência na questão profissional. Então, isso não está separado, está junto e mérito de vocês terem conquistado, estarem aparecendo da forma como vocês estão aparecendo. A gente fica feliz de estar aqui também aparecendo junto. Então, agradeço o espaço aqui no Fala Mais e a gente se vê por aí. Perfeito, cara. Bom, o desejo é recíproco, tá? Tudo certeza. Que sirva também para ti todas essas belas palavras. Obrigado, muito obrigado. E um agradecimento especial, então, a vocês também que nos acompanharam. Estão chegando pelas redes do Éder, do Canal Ideal. Sejam muito bem-vindos, né? Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, no YouTube, também lá no Instagram. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? As marcas que nos apoiam agora nessa temporada. A Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, Concórdia Informática e o Oeste Mais. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima semana.